Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bom, galera? Preparei essa aula especialmente para você, tá bom? Para nós continuarmos estudando os nossos sistemas. Na última aula nós vimos o sistema urinário e hoje nós vamos conhecer mais um sistema. Hoje nós vamos aprender sobre o sistema endócrino. Qual é a função do sistema endócrino? O que é que ele faz? E quais os órgãos que o compõem? Bom, a palavra endócrino vem de glândulas endócrinas. A terminologia endo significa para dentro, exo significa para fora. Glândulas, então, são estruturas do nosso corpo, órgãos, né? Que têm a função de secreção. Essas secreções produzidas, elas podem cair diretamente na nossa corrente sanguínea ou fora dela, podendo ser dentro do corpo, mas fora da corrente sanguínea, e podendo ser também fora do corpo. Olhem, nosso corpo produz 3 tipos de glândulas. As glândulas exócrinas, que têm suas secreções caindo fora da corrente sanguínea, tá aqui, né? As exócrinas e as endócrinas. As exócrinas, elas têm um tubo, cuja secreção, ela é expelida para fora da corrente sanguínea. E nas endócrinas, esse canal não existe, então as secreções são jogadas diretamente na corrente sanguínea. E existe um terceiro tipo que é chamado glândula mista, ou seja, ela tem uma porção com o canal, com secreções que são jogadas fora da corrente sanguínea, e temos também uma porção, um lado, com secreções que são jogadas diretamente na corrente sanguínea. Então, o sistema endócrino, ele trabalha com as glândulas endócrinas, tá? Não trabalha com as glândulas exócrinas, somente com as endócrinas. E a mista pode trabalhar também com a mista, mas só interessa para ele a parte endócrina da glândula mista. Então, essas glândulas endócrinas, que são os constituintes do sistema endócrino, as glândulas, elas são órgãos, tá? Porém, não são somente órgãos que produzem essas secreções, que a gente chama de hormônio, tá? Que, na verdade, são mensageiros químicos. Existem também células produtoras de hormônio e tecidos. Então, os hormônios, eles são produzidos em células isoladas ou em glândulas, né? Que são órgãos mais aí elaborados, né? Mais complexos. E a secreção, que é o hormônio, ele vai ser produzido e ele tem um direcionamento, que é uma célula ou um órgão chamados célula-alvo ou órgão-alvo, que às vezes fica bem distante de onde aquela glândula é produzida. Às vezes sim, às vezes não. Qual é a função dos hormônios? Eles regulam todos os processos do nosso corpo, tá? E ele atua em conjunto com o sistema nervoso, que nós vamos conhecer depois. As respostas do sistema hormonal, que são os hormônios, ou do sistema endócrino, elas são lentas em relação ao sistema nervoso, mas são duradouras, tá? Então, temos aqui o sistema endócrino de um lado, né, através de suas glândulas e células isoladas, produzindo seus hormônios, que são seus mensageiros químicos, e do outro lado o sistema nervoso, que é a central de comando. Os dois em conjunto são os órgãos integradores ou coordenadores do corpo, regulando
a homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo, tá? O equilíbrio dinâmico. E essas glândulas, esses órgãos, estão espalhados por todo o nosso corpo, desde aqui o cérebro, porque tem a glândula principal, a que comanda todas as outras, ela é bem pequenininha e está localizada no nosso cérebro. E temos também as outras aqui, olha, aqui no pescoço, aqui na nossa região das vísceras, né? Na região dos rins. Bom, a glândula mais importante, assim, a que comanda as outras, ela é a hipófise. Ela está localizada na base do cérebro. Ela também é chamada de pituitária ou glândula mestre. Por quê? Os hormônios que ela produz, eles controlam a ação de todas as outras glândulas, tá certo? Então, ó, atua sobre, por exemplo, sobre o sistema renal, atua sobre os rins, sobre os pulmões, enfim, ele produz glândulas que vão atuar sobre outras glândulas. Agora, vamos conhecer aqui as principais glândulas que fazem parte do nosso sistema endócrino, com seus principais hormônios. Lembrando que não só são esses hormônios produzidos, esses aqui são os principais. Temos, então, a tireoide, aqui na base do pescoço, cujo hormônio principal é a tiroxina. A tireoide, com a tiroxina, que é o hormônio principal produzido, tem a função de controlar o metabolismo do nosso corpo. Então, o metabolismo é o quê? O conjunto de reações químicas que ocorrem aí dentro do nosso corpo, tá? Então, ela controla. Qual é a importância dessa glândula para a nossa vida? A gente conhecer aí bem direitinho, porque, na verdade, essa glândula, ela vai, assim, comandando o metabolismo, não é? Então, vocês já devem ter ouvido falar aquela história de, meu metabolismo está lento, o metabolismo é acelerado. Tudo isso aí, quando existe disfunção ou então mau funcionamento nessa glândula, então nós vamos ter alguns problemas. Por exemplo, está muito relacionado também com o metabolismo do iodo. Se faltar o iodo, essa glândula, ela vai inchar, causando um problema chamado bócio. Só que o bócio, ele não é mais um problema hoje, porque existe a adição de iodo, ao sal, né? É por lei isso aí. Então, se faltar iodo, então a pessoa que tem bócio, ela tem essa região do pescoço, aqui na base do pescoço, fica bem inchada por conta do inchaço da glândula. Outro problema também associado a essa glândula é quando ela produz em excesso a tiroxina, aí ela causa um problema chamado hipertireoidismo, que causa sintomas como excesso, a pessoa fica muito elétrica, fica com insônia, ela come, mas não consegue engordar, ela tem os olhos ficam assim esbugalhados, saindo para fora, fica muito ressaltado. Quando a tireoide produz a tiroxina em quantidade insuficiente ou a produção está muito pequena, nós vamos ter o problema oposto, que é o hipotireoidismo. Já no hipotireoidismo, o que acontece? Os sintomas são os opostos. A pessoa fica lenta, letárgica, sem ânimo, sem energia. Ela engorda com facilidade, não come quase nada, mas mesmo assim engorda. Então, são situações, dá para saber só olhando, só analisando, uma pessoa é lenta, uma pessoa é sem energia, uma pessoa está engordando muito. A única coisa que pode dizer é os exames, tá? Então, tem que ir ao médico para saber aí como é que estão as dosagens, caso a pessoa tenha alguns desses sintomas. Temos também, assim, ao lado, por trás, as paratireoides. As paratireoides,
produzem o paratormônio, que está relacionado com o controle do metabolismo do cálcio, tá? Temos também o pâncreas, tá aqui o pâncreas, ele fica lá pertinho ali do nosso intestino, do nosso estômago, situado aí nessa região do corpo, e ele é uma glândula mista, ele tem a parte exócrina dele, que vai produzir secreções que vão ser lançadas no intestino e ajudar na digestão de alguns alimentos, e a parte endócrina que produz dois hormônios muito importantes, são hormônios de ação antagônica, a insulina e o glucagon. Eles fazem o quê? Eles controlam o metabolismo do açúcar no corpo, principalmente a glicose, porque é o açúcar final, tá? Quando a glicose está muito elevada, o corpo produz a insulina para ir lá e diminuir a quantidade, fazer essa insulina entrar dentro das células, transformar essa insulina em glicogênio e armazenar lá no fígado sob forma de energia, né? Energia guardada e acumulada. Já quando o corpo tem pouca quantidade de glicose, ocorre o inverso. Entra em ação agora o outro hormônio, o glucagon. Ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai lá no fígado, vai pegar o fígado, vai transformar aquele glicogênio, quebrar, jogar essa glicose dentro da nossa corrente sanguínea, tá certo? Para que haja esse equilíbrio, porque nós nem podemos ter a glicose em excesso, mas também não podemos ter em quantidade muito baixa. As adrenais ou suprarrenais são essas aqui, ó, amarelinhas, que estão localizadas acima dos rins. O principal hormônio que ela produz é a adrenalina, daí vem o nome adrenal. Mas produz outros também, cortisol. São geralmente hormônios que estão relacionados ou com o controle da pressão arterial e também em situações de extremo, como, por exemplo, quando você toma um susto, quando você está diante de uma situação de perigo, o organismo entende que você está diante de uma situação de perigo, a mensagem do cérebro vem e manda elas produzirem a adrenalina que te dá, né? Faz o coração bater mais forte, faz você muitas vezes ter reações que numa situação normal você não teria. Temos também a pineal está produzida, está localizada aqui também no cérebro, tá? E ela regula o nosso ciclo biológico. O que é o ciclo biológico, ou relógio biológico? É o horário de dormir, é o horário de acordar. Produz um hormônio importantíssimo que é a melatonina, conhecida como hormônio do sono. A melatonina, ela só é produzida à noite e ela é sensível à luz. Ela, quando não tem luz, ela é produzida numa quantidade bem maior, justamente para nos induzir ao sono, provocar no nosso corpo um relaxamento, tá? E, finalmente, as gônadas, que são os nossos hormônios sexuais. Sobre as gônadas, na próxima aula, nós vamos conversar sobre o nosso sistema reprodutor, nossos órgãos reprodutores, e aí a gente fala um pouquinho mais sobre os hormônios sexuais, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima aula.